O Brasil ultrapassa 5.000 mortes causadas pelo novo coronavírus. 5.017 óbitos foram registrados até o momento pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas foram 474, quase metade em São Paulo, 224. O Brasil está com 66.500 casos e 4.543 óbitos. São Paulo está com 24.041 casos, com 2.049 óbitos. Nós tivemos como casos novos, de ontem para hoje, 2.300 casos e 224 óbitos. Então foi um acréscimo de 11% com relação ao número de casos e um acréscimo de 12% com relação ao número de óbitos, né? Como nós não temos nenhuma fila, né, do ponto de vista de testagem, isso significa que são pacientes que de fato foram confirmados e foram a óbito nesses dias por agora, né? Também foi anunciado que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, permitiu a venda de testes para a Covid-19 nas farmácias. Nós estamos elaborando o nosso plano de testagem e se considera, obviamente, a utilização de teste rápido. O fato da Anvisa ter liberado para a utilização em farmácia, obviamente, capilariza e facilita este processo. Nós vamos agora atualizar os casos da Covid-19 aqui na Baixada Santista. Já são 108 mortes e 1.335 casos confirmados. O repórter Carlos Lopes tem mais informações. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Caderno Regional. Vamos então aos números atualizados de cada cidade da região metropolitana da Baixada Santista. Santos tem 50 mortes, 579 casos confirmados, 321 suspeitos. Em São Vicente são 11 mortes, 81 casos confirmados, 191 suspeitos. Em Cubatão, a cidade registra 3 mortes, 64 casos confirmados, 91 suspeitos. Guarujá tem 8 mortes, 169 casos confirmados de Covid-19, 249 suspeitos. Bertioga, 1 morte, 6 casos confirmados e 21 suspeitos. Em Praia Grande são 28 mortes, 368 casos confirmados, 523 suspeitos. Mongaguá, 2 mortes, 15 casos confirmados, 24 suspeitos. Em Itanhaém, 1 caso de morte foi confirmado até agora. Há 15 casos confirmados de coronavírus e 24 suspeitos aguardando o resultado dos exames. Em Itanhaém, 1 morte, 20 casos confirmados e 39 suspeitos. Finalizando Peruíbe, 4 mortes até o momento, 33 casos e 21 suspeitos que também estão aguardando o resultado dos exames que vão confirmar ou não se se trata de coronavírus. Jamile. Obrigada, Carlos. E o sol predomina na região e não há previsão de chuva. Confira como vai ficar o tempo nesta quarta-feira. Em Santos, o dia amanhece ensolarado e não há previsão de chuva. Máxima de 33 e mínima de 22 graus. O mesmo acontece no Guarujá, onde o sol aparece com poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 22 e 31 graus. Em Cubatão, sol e tempo bom o dia todo. A mínima será de 22 e a máxima de 34 graus. A quarta-feira será ensolarada em São Vicente e as temperaturas giram entre 23 e 33 graus. Com máxima de 31 e mínima de 22 graus, Praia Grande terá um dia de bastante sol com poucas nuvens. Já em Mongaguá, o dia será parcialmente nublado e com apenas 5% de chances de chover. As temperaturas vão girar entre 22 e 30 graus. Um vazamento de amônia em um terminal privado no Porto de Santos mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A unidade foi imediatamente esvaziada e, segundo a empresa, não houve feridos. O produto é um gás incolor, tóxico e corrosivo na presença de umidade. A situação está normalizada e as operações já foram retomadas.
O santista e desembargador aposentado Ivan Ricardo Sartori foi cotado para assumir o lugar do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que pediu demissão do ministério na última sexta-feira. Sartori é ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, se aposentou em 2019 e é pré-candidato a prefeito de Santos. E ele conversa conosco agora por videoconferência. Boa noite, doutor Ivan Sartori, obrigado pela presença. Boa noite, Jamília, é uma satisfação sempre conversar com vocês, da equipe de Santa Cecília. Meus respeitos aí, um abraço aos telespectadores. Doutor Ivan, qual a sua opinião sobre a saída do ministro Sérgio Moro e sobre essa suposta motivação da saída dele? Olha, o ministro Sérgio Moro, na verdade, esse acontecimento, essa saída dele já era previsível, né? Porque a relação ex-ministro e presidente nunca foi boa. O ex-ministro sempre blindou o ministério de uma tal forma que o presidente não podia ter acesso ali. Então, ficou uma situação muito difícil, porque os ministérios são da assessoria do presidente, e o presidente tem que ter acesso aos ministérios, evidentemente, e a todos os dados, e a complexidade de órgãos que tem ali para a aplicação das políticas públicas, inclusive serviço de inteligência, etc. e tal. É lógico que isso não implica qualquer interferência em inquérito, em investigação. E quem diz que essa interferência pode ocorrer, na verdade, se esquece de que esses inquéritos e essas investigações estão sob a batuta do Judiciário, estão sob a batuta do Ministério Público. Não tem como o presidente interferir nisso. O Ministério da Justiça não é a Polícia Federal só. O Ministério da Justiça tem uma complexidade de órgãos, não é? De grande cidadania política, de órgãos e de segurança, que o presidente precisa ter acesso, e o ministro Moro não permitia isso. Então, há muito tempo que isso está para acontecer. O ministro Moro estava dificultando realmente a gestão presidencial, ainda que ele tivesse boa intenção. E a saída dele, infelizmente, foi uma saída traumática para o país. Com todo o respeito que mereço, o ministro Moro, ele foi um grande magistrado, um magistrado de envergadura, a gente tem o respeito, mas a saída dele não está de acordo com o que ele representa para o brasileiro, né? Uma saída pelos fundos, com uma coletiva sem a comunicação do presidente, sai atacando o presidente, quando ele poderia, se ele tivesse alguma coisa, ele poderia ter feito uma representação oficial, uma representação nos órgãos formais, de maneira formal, resguardando o presidente, resguardando o Brasil. Eu fiquei me causou um certo espanto a forma com que ele agiu. Agora, o presidente, evidentemente, agora já pode ter acesso ao ministério, ele colocou lá o ministro que realmente é ligado a ele, e eu penso que o governo segue normalmente. E qual a sua avaliação, doutor, sobre o novo ministro? Olha, o que eu penso... E a expectativa, né? O novo ministro, primeiro, ele é técnico mesmo, né? Tem mestrado, tem doutorado, é uma pessoa preparada. Ele era advogado-geral da União, né? Então, eu penso que é um homem certo ali para ocupar o cargo. E é um homem que tem proximidade com o presidente, coisa que não acontecia. O Moro era inacessível, o Ministério do Moro era inacessível ali no complexo presidencial. Ficava muito difícil conseguir alguma informação a respeito de órgãos importantes lá de dentro do Ministério. E como pode ser negativo para o governo essa movimentação agora durante uma pandemia, né? Além da movimentação política, estamos num problema de saúde muito grave. Lamentavelmente, a fratura que aconteceu, a forma como aconteceu, e eu penso que nesse ponto, eu acho que o ministro Moro deveria ter saído mais amistosamente, deveria ter pensado em não causar um ruído dessa magnitude do governo. Eu não imaginava que pudesse fazer isso. Ainda que quisesse fazer alguma denúncia, poderia ter feito pelas vias formais, poderia ter feito até com sigilo, para não expor o presidente, não expor o Brasil. Tanto que essa questão da interferência nos inquéritos, eu falo claramente, aí você tem o Judiciário, você tem o Ministério Público, não tem como o presidente querer interferir nos inquéritos. Repito, o Ministério da Justiça não é só a Polícia Federal, tem uma gama de órgãos lá dentro, de cidadania, voltadas à segurança, inclusive, voltadas à sociedade, à cidadania.
Então, e aquilo estava completamente blindado. Eu acho que o ministro Moro, com a devida vênia, ele estava se tornando um peso para a presidência. Tá ótimo. Obrigada, doutora Eva, pela sua presença, pela participação no Caderno Regional dessa noite. Obrigado a vocês, eu agradeço. A busca pelo conhecimento não pode parar. No Dia Internacional da Educação, a tecnologia deixou de ser uma barreira para qualquer geração. Cada vez mais acessível, a internet tem sido fundamental nesse processo. Mas de nada adiantaria o Wi-Fi mais rápido, os aplicativos mais modernos, se a verdadeira essência de ensinar ficasse para trás. Neste encontro virtual, o professor Aristides Brito dá uma aula sobre inteligência emocional, que faz parte do curso livre da terceira idade da Unisanta. A ferramenta vem substituindo as aulas presenciais suspensas por causa da quarentena do coronavírus. Cursos que a gente leciona em EAD, a gente grava conteúdos e disponibiliza num portal que os alunos vão acessar dependendo da sua disponibilidade. Então a organização e a disciplina, cada um faz a sua. Agora, nesse caso, eles estão assistindo aula nos dias que eles deveriam assistir aula presencial e ao vivo com os professores. Então a gente tem feito lives, através das plataformas, das mais variadas, e tem disponibilizado conteúdos para eles também nos materiais. Então, claro, se tiver um aluno que, de repente, tem uma dificuldade tecnológica ou de infraestrutura, esse aluno também pode acessar esses materiais porque eles são gravados. Mas o mais interessante é essa intermediação ao vivo, porque o aluno sente a responsabilidade de, naquele horário, estar na aula. Para a gente matar saudades também, que a gente frequenta o curso 2 vezes por semana, todas as terças e quintas-feiras. Então, para nós, assim, já virou uma grande família. Nós não somos, assim, colegas de turma, nós somos uma grande família. A gente passeia muito, viaja, curte, vai para teatro. Então, isso faz parte e nós estamos gostando muito, demais. Para a dona Rita, as aulas online não são algo tão novo assim. Ela faz questão de valorizar a dedicação dos professores que proporcionam conhecimento em tempos de isolamento social. Eles estão se dedicando muito, eles estão fazendo essas lives, então eu só tenho que parabenizar os professores da Santa Cecília pelo empenho que eles estão tendo em continuar mantendo a gente informados, Assim, eles estão dando um jeito de estar sempre com a gente. Um dos maiores problemas que a gente vai ter pós-pandemia, os especialistas já falaram, é a questão da parte mental mesmo, a parte psicológica, porque as pessoas confinadas elas começam a se sentir mal por causa disso. E aí o fato de ter um pouco esse refresco de os professores estarem interagindo, e não só os professores, eles mesmos entre classe, entre o grupo, também eles acabam, de certa forma, diminuindo um pouquinho essa sensação de estarem presos dentro de casa. No Dia Mundial da Educação, neste ano comemorado durante uma pandemia, a presidente da Unisanta, Lúcia Teixeira, reforça a importância do ensino à distância. Estamos ajudando outras instituições a levar a educação remota também para lugares que não poderiam ter, e também a igualdade de gênero, lutar por um clima em que possam todos poder viver, respirar o ar e principalmente aprender com as dificuldades, que é o que fica também, que mesmo as crises nos ensinam a, às vezes, deixar de lado o que não é essencial. E essa parte do consumo, o consumo tem que ser responsável e as nossas atitudes têm que ser responsáveis. Então, estamos comemorando de uma forma diferente, mas principalmente a educação, seja de que modo for, a sua força está sendo mostrada nesse Dia Mundial, em que todos precisam ser incluídos. Essa é a luta de Santa Cecília, essa é a luta dos educadores e das famílias, e celebramos então com todos vocês, que mais uma vez vai passar. E nós estamos preparando uma escola diferente, uma escola que, além de tudo que já oferecia, vai incorporar novos cuidados e que também vai cada vez mais, com a ajuda da tecnologia e com o cuidado novo, vai ser a educação que nós precisamos. É a base de tudo, Em meio à pandemia, uma crise econômica se instala em todo o mundo. Momento complicado para quem quer investir. O que é melhor? Ações? Poupança? Isso é que nós vamos descobrir agora com o repórter Carlos Lopes, que está com o assessor de investimentos, Giancarlo Chiarati, que vai explicar para nós quais as melhores opções. É isso, Carlos?
É isso mesmo, Jamile. Boa noite para você, Giancarlo. Bem-vindo ao Caderno Regional. Em meio a essa crise toda, dólar chegando a quase R$6. Qual é a melhor forma de investimento para quem ainda tem um dinheirinho sobrando? Olha, o que a gente tem acompanhado aqui é que ainda os melhores investimentos, eles estão, infelizmente, fugindo do conservadorismo, e por mais que a gente tenha se deparado com o coronavírus e toda a deterioração de preço que aconteceu nos investimentos um pouco mais arriscados, uma elaboração de uma carteira um pouco mais profissional, uma carteira um pouco mais diversificada tem trazido melhores resultados para os investidores. E o que inclui nessa carteira? É óbvio que a gente sempre tem que respeitar uma série de premissas, como necessidade de liquidez, que é o dinheiro de resgate de curto prazo, o perfil de investidor, mas uma carteira bem diversificada ela vai caminhar aí sobre investimentos de renda fixa na sua composição, muitas vezes acima de 50%, e aí a gente espalha os outros 50% em fundos multimercados de baixa volatilidade, fundos imobiliários, um pouquinho de ações, até mesmo porque depois de toda essa deterioração de preço, como eu já citei, existem muitos ativos muito baratos para serem adquiridos na Bolsa. Giancarlo, poupança é um meio seguro de investimento? Há outras opções? Se a gente tiver que falar de segurança, sim, você pode ter todo o seu capital resguardado ou parte do seu capital resguardado, dependendo do seu montante, por conta do Fundo Garantidor de Crédito. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que hoje a poupança ela traz uma rentabilidade atrelada ao CDI, então a gente tem 70% do CDI, que é o que forma a poupança. Se a gente tiver que pegar hoje essa rentabilidade, que deve estar somando aí próximo de 4%, e descontar a inflação, a gente vai ficar com juros muito perto de zero. Quer dizer, eu vou aplicar durante o ano todo e na hora que eu tiver que reprecificar frente à inflação, praticamente não ganhei nada. A curto prazo vai ser uma boa investir na Bolsa, voltar a investir na Bolsa? A Bolsa, ela tem ainda muitos ativos baratos depois de tudo isso que aconteceu, essa perda de mais de 50% praticamente do seu valor em torno de 20 dias. O que acontece é que a gente tem notado que além da crise da saúde pública, a gente também encontrou hoje uma crise brasileira, uma crise política. E isso tudo traz muita volatilidade para o mercado. As pessoas que não estão preparadas e que focam no curto prazo são as pessoas que precisam ter o maior conhecimento na renda variável, no mercado de ações, porque senão elas podem se deparar com uma volatilidade extremamente alta e fazer com que essa volatilidade frustre ela nos seus rendimentos. Por isso que os investimentos a longo prazo eles são mais indicados no momento atual. Giancarlo, essa situação, na sua opinião, vai perdurar, vai continuar por muito tempo? Há uma expectativa? Eu acho que dentro dos próximos... Eu acho que ainda em 2020, essa pandemia que aconteceu através do coronavírus, ela pode ser um pouco mais dissolvida e a gente pode ter um pouco mais de recuperação em relação aos preços dos ativos num contexto geral. Tá? O que a gente precisa ter mais bem claro também é um cenário político. Como eu disse, hoje a gente tem duas esferas a serem trabalhadas, né? A saúde pública, que é um problema global, e a gente também tem hoje uma pré-crise política com a saída do ministro da Justiça. Para fechar, uma crise jamais vista por você? Olha, eu acompanhei a crise em 2008. Em 2008 a gente chegou a somar quase 54% em 3 meses. Eu nunca tinha visto uma deterioração de preço tão grande como a de atualmente. Muito obrigado e uma boa noite para você. Para nós, boa noite. Jamile, voltamos com você no estúdio. E depois da entrevista com o desembargador aposentado Ivan Sartori, nós vamos falar com a cientista política Clara Versiani sobre os impactos que essas mudanças nos ministérios podem causar nesse momento de pandemia. Não só para o governo Bolsonaro, mas também para o Brasil de uma forma geral. Clara Versiani, obrigada pela sua presença aqui por videoconferência. Boa noite, Jamile, boa noite a todos. Clara, como que a senhora avalia essa situação que estamos vivendo no momento? Estamos dentro de uma pandemia, com tantas mudanças na política, 2 mudanças no ministério atual. O que o brasileiro pode esperar desse momento? Na verdade, é uma situação bastante difícil, porque nós vivemos uma crise de saúde pública e vivemos também uma crise política, além de uma crise econômica. Já vínhamos vivendo e que provavelmente irá se agravar como consequência das medidas tomadas pelo isolamento social. Então, nesse sentido, as pessoas elas devem, evidentemente, se preocupar em refletir também sobre esse momento, acompanhar os fatos políticos,
Muito embora nós tenhamos, por parte de outros setores da sociedade, de outras instituições, representantes de outros poderes, um esforço no sentido de tentar conduzir as coisas a melhor termo. No entanto, e além disso que eu coloquei, a escolha do ministro da Justiça, o nome escolhido, trouxe uma certa calma, uma certa tranquilidade, uma vez que é uma pessoa considerada experiente e o nome foi muito bem aceito por representantes de outros poderes e por membros e por líderes da sociedade civil, como presidente da OAB. A mesma coisa a gente não pode esperar muito com relação ao nome escolhido para diretor da Polícia Federal, porque há uma série de controvérsias em torno desse nome. Mas a escolha do ministro da Justiça já traz um pouco mais de tranquilidade no sentido da gente superar um pouco melhor essa crise deflagrada com a demissão ou com o pedido de demissão do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A senhora acredita num equilíbrio hoje, que é o que eu acho que a população espera, entre economia e a questão saúde pública? Vai ter um consenso na política para isso? Eu acho difícil porque, na verdade, nós estamos com um governo que, pelo menos até o momento, não foi capaz de constituir, ou tinha uma certa maioria, um certo apoio no Congresso, mas perdeu esse apoio. E nesse momento, nesse exato momento, há uma série de conflitos entre o governo e o Congresso. Mas há um movimento do governo, isso a gente pode perceber, no sentido de tentar reestabelecer essas pontes. É bem verdade que isso desfavorece, ou pelo menos não vai de encontro propriamente aos interesses da base do eleitorado. Nós teremos ainda bastante dificuldade, porque até a própria... Enfim, as pessoas que compõem ou que hoje estão em postos-chave do governo, do executivo e também de outros setores do governo, têm uma certa dificuldade em estabelecer esse consenso. E o próprio projeto econômico do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vai um pouco numa outra direção que não a da participação efetiva ou maior do Estado nas questões econômicas. Então, pode ser que a gente tenha que ter aí muito tempo ou ainda muita necessidade de negociação. E eu não sei se há muito espaço para isso e nem tempo para isso e nem muita possibilidade para isso. Para a gente finalizar, o que o brasileiro pode esperar pós-pandemia? Mercado de trabalho, economia, recuperação? Eu acho que essa pergunta que todo mundo no mundo se faz hoje em dia. O que a gente pode esperar? Eu ouvi há pouco a diretora do Instituto Santa Cecília falando, a professora Lucita Teixeira, e, de fato, nós não temos muita certeza no mundo que está por vir. Né? Nós teremos uma série de dificuldades, acho que nós todos no Brasil teremos sim que enfrentar. O que é importante é que a gente consiga enfrentar isso com mais coesão social, com mais solidariedade, com mais compreensão, ainda que a gente não encontre, às vezes, isso no ambiente político, mas que a sociedade faça um esforço para buscar construir esse caminho. Verdade, um mundo melhor para todos nós. Né? Obrigada pela sua presença e disponibilidade. Muito obrigada, uma boa noite a todos. A edição de hoje fica por aqui. Se quiser entrar em contato conosco, o telefone é o 13-982-2882-19. Continue com a nossa programação, acesse o santaportal.com.br e confira as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Um excelente fim de noite para você. Fique em casa, se cuide. Até amanhã. Tchau.